Olá, eu sou Karine Gonzaga e esse é o seu podcast Política. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o conteúdo, ative as notificações e comente. A minha convidada de hoje é mestre em Direito Internacional Humanitário. Ela é cofundadora do Instituto Xi e sócia do The Volunteer. A gente vai conversar agora com Roberta Abdanur. Olá, Roberta, tudo bem? Tudo bem, Karine. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado. Roberta, conta pra gente o que te inspirou a trabalhar com direito humanitário? Então, na verdade, desde muito nova, desde criança, eu sempre acompanhei os meus pais ajudarem orfanatos, asilos, então eu já cresci, digamos assim, com essa mentalidade. E quando eu saí do Brasil com 15 anos para fazer colegial também na França, eu tive que lidar com muitos migrantes. Fazia parte, do nosso currículo ajudar a trabalhar com migrantes, então principalmente migrantes que fugiam da África subsaariana ou de ex-colônias francesas, e moravam ali no sul da França, onde eu estudei, e muitos fugiam de conflitos armados, então eu desde então vivenciei essa realidade. E depois busquei também pautar minha trajetória acadêmica nesse contexto. Então, eu estudei relações internacionais, estudei a parte também de comunicação social e direito internacional humanitário, e fazendo, ao longo desse tempo, voluntariados em diversas partes do mundo, Também, assim, onde era afetada por conflito ou tinha algum tipo de vulnerabilidade extrema. Então, eu acredito que isso, as realidades que eu fui vendo e presenciando foram moldando, digamos assim, essa escolha. Você estudou só fora do Brasil? Sim. Na verdade, eu fiz até o segundo colegial no Brasil, depois eu já mudei. Voltei para revalidar meu diploma em Belo Horizonte e comecei a estudar relações internacionais por 1 ano e meio, na verdade, na FAAP, em São Paulo, e depois eu já transferi. E sempre longe da família ou com a família junto? Longe, mas sempre com o apoio deles, sempre eles me visitando sempre que possível, eu sempre vindo nas férias, então eu acredito que também esse apoio foi fundamental para as minhas escolhas. Eu ia te perguntar isso, você escolheu trabalhar com direito internacional humanitário e vive viajando, como é que a sua família lida com isso? Então, eles me apoiam muito, claro que ficam preocupados, sobretudo minha mãe, então ela sempre tem os contatos dos meus colegas, das embaixadas, de todos os lugares, assim, caso aconteça alguma coisa também, ou caso tenha alguma falha de sinal, ou algo assim, porque tem lugares que eu atuo, que são lugares mais remotos também, que é difícil, o sinal. Mas já teve lugar que, inclusive, eu providenciei telefone satélite para poder comunicar com a minha mãe e falar para ela que eu estou bem e ela ficar tranquila. Mas eu sempre tive esse apoio, então isso foi fundamental. Você não pensou em ser diplomata? Sempre me perguntam, sim, eu já pensei, tanto que eu atuei, eu fiquei 9 meses atuando em Nova York na missão do Brasil junto à ONU, junto com os diplomatas, eu estava como assessora lá, assessora acadêmica nesse caso, então eu pude entender como que é esse contexto, mas vivenciando e entendendo um pouco qual que era o tipo de carreira que eu queria seguir, não, aí eu mudei de ideia, digamos assim, eu sou mais dessa parte do que muitas agências e organizações humanitárias tanto prezam, de neutralidade, imparcialidade, independência e humanidade, claro. Você sempre acha que pode fazer mais? Sim, eu acredito que sim. E que isso pode, digamos assim, eu sempre colocando à frente esses tipos de valores, eu ficaria preocupada de ter que ter algum tipo de conflito de interesse com os meus próprios valores, ao ser parcial. Então, foi o que me mudou de ideia. Eu presenciei muitas, digamos assim, muitas questões no Conselho de Segurança da ONU que eu acompanhava, tinha que fazer os reports e tudo mais, e eu vi o tanto de coisas que por questões de conflito de interesse não chegavam, a ajuda não chegava. Por questões políticas. Exato.
E muitas vezes o sofrimento humano não espera, a fome não espera. Tem um episódio que eu vou te contar que aconteceu. Eu estava acompanhando, né, a primeira comissão da Assembleia Geral, que é responsável por toda a questão que a gente lida com direito internacional, humanitário também, com desarmamento, com segurança internacional. Então, muitos desses assuntos, né, vai para o Conselho de Segurança. Então, acompanhando o Conselho de Segurança, teve uma reunião emergencial sobre esse. O Brasil nem fazia parte, mas como ouvinte, digamos assim, eu estava participando para fazer o relatório e tudo mais, porque na época dos membros não permanentes, o Brasil nem estava como parte, isso foi depois, né? Porque foi em 2018. Mas era uma reunião emergencial devido ao uso de armas químicas na Síria, em Ruta, especificamente, e Duma. E a resolução era para uma investigação, né, de quem que pôde ceder essas armas para o Bashar al-Assad, o presidente, e a Rússia, como membro permanente, vetou. E quando a gente fala de armas químicas, que é uma das questões também que eu me interesso muito pelo direito internacional humanitário, né, o tipo de armas químicas, nucleares, biológicas, elas são proibidas, né, nesse contexto, por causa do tipo de sofrimento humano que ele causa. E as químicas, especificamente, causam um sofrimento humano, principalmente a civis, mas civis crianças. Sobretudo crianças até os 6 anos, porque o pulmão não está desenvolvido até essa época. Então foram mortes de crianças por causa desse tipo de uso de arma, e eu lembro que a Rússia vetou essa resolução, né, para investigação, para punição e tudo mais, continuou simplesmente cedendo. Aí para mim, nesse dia foi um pouco o estopim. Eu falei, eu quero estar com aquelas pessoas, não aguento mais estar em Nova York, eu vou pro Líbano para ficar com os sírios e para a Síria. E então, foi. Depois de 10 dias eu acabei indo. E ficou quanto tempo na Síria? Eu fiquei mais, na verdade, na região ali do Vale do Bekaa, que é fronteira, né, com a Síria. Eu fiquei por quase 1 ano. E foi um trabalho, assim, fantástico e muito especial poder estar ali. Conta pra gente um pouco da realidade que você encontrou. Eu encontrei muitos refugiados sírios sem um mínimo de direito ali, né? Infelizmente, o Líbano não é signatário de todas as convenções de proteção internacional para refugiados. Então, muitos deles ali vivem praticamente em um limbo, até em relação à documentação, direito, acesso à empregabilidade também, e sofrem também uma certa xenofobia. E até por questões também históricas de guerras anteriores, né, que tiveram e tudo mais. E a realidade é uma realidade dura, porque são pessoas que realmente perderam tudo e tiveram que deixar suas casas e estão ali, muito sem a sua documentação, passando por processos cada vez mais difíceis. Mas ali especificamente eu trabalhava num projeto que era com pessoas com deficiência, principalmente pessoas com deficiência visual. Então, muitos que já nasceram também, mas muitos que, de certa forma, foi deteriorando por causa dos tipos de armas usados na Síria. E isso é muito pouco falado, é muito pouco pesquisado, mas é uma realidade que existe, né? Então, e a Síria hoje, junto com a Ucrânia e a Colômbia, que é nosso vizinho aqui, é o país que mais tem deslocado interno, né? Como se fossem os refugiados internos, digamos assim, né? Para ser refugiado, a pessoa precisa... Do próprio país, né? Exato. Porque para ser refugiado, a pessoa precisa passar pelo menos uma fronteira, né? Para ter aquela proteção internacional. Agora, a gente tem muito mais números de pessoas deslocadas internas, né? Que a gente usa muito a sigla IDP, né? Que é em inglês. Mas existe muito mais pessoas deslocadas internamente, né, do que fora. A gente não tem essa noção, né? Agora eu fico imaginando você atuando, porque há algum tempo eu assisti, agora eu não sei se eu vou lembrar direito, se o nome era Capacetes Brancos, que atuam na Síria, que vão auxiliando, buscando as pessoas que sofrem algum atentado, né? Sim. E eu não consegui terminar de assistir. Aquilo mexeu muito, assim, muito comigo, por ser real. Sim. Como é que você encara essa realidade e depois você dorme? Com o tempo isso, assim,
eu... Você acaba naturalizando as coisas? De certa normalizando? Forma, eu fico mais blindada, né, a certas realidades por... Não que se acostuma com o sofrimento, isso jamais, mas por conviver tanto com tanto isso, né? Mas eu não atuo, por exemplo, os capacetes brancos, eles estão ali no front, enquanto está tendo ainda explosões, ou quando está tendo algum tipo de desabamento e tudo mais. Isso eu admiro muito quem faz assim esse trabalho, dessas pessoas que atuam mesmo em resgate, né? Em resgates, e esse tipo é daquela ajuda extremamente emergencial, ali na hora que muitas pessoas que precisam ter certos tipos de competência específica para poder fazer esse resgate. Então tem muitos bombeiros, muitos militares, né, que atuam ali, e com certeza é muito intenso, mas da mesma forma também é aquele dia a dia que a gente vivencia com essas pessoas que perderam tudo, também é intenso, né? Tem aquela tensão, ainda mais dependendo do lugar onde a gente está. Tem lugar que, por mais que está seguro, não necessariamente, né? Quem que garante essa segurança para a gente, muitas vezes, né? Mas eu acredito que é com essas experiências, elas vão blindando. Claro que a minha primeira vez, enfim, no continente africano, eu tinha 17, 18 anos. Foi muito mais difícil do que hoje então vai criando uma casca, sim, né? Sim. Mas e também eu acredito que é mais motivação para poder seguir, porque se eu não estou bem, como que eu posso ajudar o próximo? Então, também saber se cuidar é muito importante para você conseguir e estar hábil para ajudar o próximo, né? Você já viajou o mundo. Qual a realidade mais doída que você presenciou? Olha, depende muito, mas muitas foram, na verdade. Agora, o tempo que eu passei na Etiópia, eu vi uma realidade muito complexa, porque ali não envolvia só um país que estava acolhendo pessoas refugiadas, mas também pessoas de diversas regiões da Etiópia se deslocando, principalmente por causa da fome. Então, e da fome também por quê? Porque era em lugares completamente inférteis, digamos assim, também devido a mudanças climáticas. Que não produzia nada. Exatamente. Então, e além do conflito. Então a gente está falando de uma catástrofe humanitária, né? Além de ser também um ambiente, em algumas partes, hostil, também perigoso para a gente, né? Da área humanitária. Nem sempre a gente está protegido, não é porque você está com uniforme ou com capacete ou algo assim. Que nada vai te acontecer, exatamente, né? Então, eu acredito que esse foi algo bem desafiador, mas no contexto do Brasil, para mim foi desafiador também atuar em Roraima, por exemplo, porque é uma realidade quase que paralela, ao meu ver, dentro do Brasil, com a chegada dos refugiados venezuelanos, né? Tem sido feito um trabalho excepcional da Operação Acolhida, é um verdadeiro que a gente chama de cluster humanitário, porque os militares estão atuando, mas desarmados, que é algo muito... Os militares brasileiros. Sim. E também as agências humanitárias, organizações internacionais, intergovernamentais e não governamentais também atuando em campo ali, para uma resposta humanitária. Então isso também é muito positivo de se ver, mas é uma realidade também, porque é um deslocamento forçado da Venezuela sem precedentes chegando no Brasil, né? Mas o nosso vizinho também, né? Há alguns anos que eu atuo também na Colômbia, e a Colômbia, né, ficando apenas atrás hoje da Síria, é o país que mais tem deslocado em terra por causa dos conflitos. O narcotráfico? Sim, décadas e décadas de conflito. Só que o que acontece? A gente fala tanto do acordo de paz que teve em 2016, mas foi um acordo de paz, né, entre as Farc. Ainda existe 8 conflitos armados na Colômbia. Foi na época do Uribe? Né? Uhum. Tá. Sim. Mas hoje ainda continuam os conflitos armados. Então essa também é uma questão que, porque tem os dissidentes das Farc, esses grupos se desmembraram, se tornaram outros grupos armados, né? E que se combatem entre eles, mas também com o próprio governo.
Sem contar também que o atual governo da Colômbia ele já participou do M19, que foi um grupo armado também. Então, isso não cessou, né? O conflito ainda continua em diversas regiões ali. Então, é uma realidade muito complexa que a gente está falando. E pelo que você está demonstrando, o poder público precisa muito dos organismos internacionais, de outros organismos para ajudar. Ele sozinho não consegue fazer. Não, é impossível. E eu acredito que é como um todo a resposta. O próprio setor privado pode ser um agente humanitário também. Existem alguns países, eu vou dar um exemplo da República Democrática do Congo, que é um país muito caótico, é muito fechado, sobretudo devido aos conflitos também que acontecem e por toda uma questão histórica e que é muito resistente também até a alguns tipos de órgãos internacionais atuando. Tá? Por diversas razões e questões históricas que aconteceu. Tem lugares ali na República Democrática do Congo, sobretudo ao leste, ali que a ajuda só chega graças à Coca-Cola. A Coca-Cola fez uma parceria com algumas organizações internacionais que atuam ali para conseguir levar medicamento, produtos de higiene, alimentação para criança e vacina. Porque o caminhão da Coca-Cola vai passar. O grupo armado não vai parar o caminhão da Coca-Cola para passar. Muitas vezes a própria ONU, muitas vezes ali, né, tem a missão de paz, a MONUSCO atuando ali, mas muitas vezes os próprios capacetes azuis são atacados, agentes humanitários são atacados, então é importante também a gente ver como aliado o setor privado. Aquelas, a gente chama de carpa em espanhol, mas é como se fossem umas tendas, né, que foram feitas pela agência da ONU para refugiados. Ela foi desenvolvida por engenheiros do IKEA, da Fundação IKEA. Então, que é uma fibra específica, foi desenvolvida, na verdade, especificamente para refugiados de lugares mais frios, então, ou deslocados, né, que estavam do Afeganistão ou Síria, e, enfim, então acho que é importante também a gente ver por esse lado e fomentar a importância, né, do setor privado também na resposta. Todo mundo tem que estar alinhado em conjunto para alcançar esse objetivo. Com certeza. Quais foram os maiores desafios que você já enfrentou? Eu acredito que tudo que existe um tipo de conflito ou deslocamento ou situação de vulnerabilidade impõe desafios, né? Seja aquele desafio de ter que lidar com certas situações, muitas vezes dentro de campos de refugiado, por exemplo, existe um tipo de violência constante. Né? Então é muito comum presenciar violência de gênero, né? E é muito comum presenciar mesmo, enfim, tentativa de homicídio, de tráfico de pessoas dentro desses lugares. Então não deixa de ser desafiador essa situação também. E dependendo do contexto, é muito desafiador também conseguir que a ajuda chegue a certos lugares. Muitas vezes, por mais que a gente busca levar ajuda, ou então, vamos supor, tem algo específico de alguma operação de saúde que a gente consiga levar médicos e tudo, mas muitas vezes nem sempre é o suficiente. Então, eu acho que isso é um sentimento de desafio também, porque a gente está ali para ajudar, mas sempre falta mais. Então, para mim, isso é um grande desafio. A segurança também é um desafio, porque para a gente também estar bem, é claro que é importante estarmos tranquilos, conseguir ter uma noite de sono, e muitas vezes isso não existe, é quase utópico, né? Ter uma segurança 100%. E eu acredito que também um dos desafios é quando existe parte da população que, ao invés de ajudar, pode ser contra migrante ou refugiados nesse contexto, né? Ou então a ajuda que a gente está levando ali. No caso da Etiópia foi muito desafiador. Eu estava com a cooperação italiana ali, então tem um histórico muito grande de conflito, né? Devido entre Itália e Etiópia. Então nem sempre eu era bem vista ali. Eu estava quase que como intrusa, mesmo tentando ajudar. Então é muito importante também
entender até onde a gente pode chegar, aquilo que a gente até estava comentando antes, né, conseguir dar o protagonismo para essas pessoas, né, no caso, para os migrantes ou para aquela que está vulnerável. Então, o poder de escuta ele é muito importante. Uma das coisas que eu sempre falo ao capacitar voluntários e pessoas que vão atuar nesse contexto é que muitas vezes a maior ajuda que você vai poder dar é escutar. É escutar aquela pessoa que está em um tipo de estresse pós-traumático, ou que está numa situação de extrema vulnerabilidade, que muitas vezes não vai ser o que você planejou que vai ocorrer exatamente, né? Tem as adversidades, né? Sim, com certeza. E nem sempre também é fácil manter a sua neutralidade, a sua imparcialidade, mas ela deve prevalecer, né? Ainda mais se a gente está falando de grupos armados, Sim. ou de... Enfim, e porque é importante a gente dialogar com todos os lados para conseguir chegar àquele objetivo que a gente quer também, que é ajudar. Roberta, pelo que você falou, é quase impossível você sanar 100% da necessidade daquele povo, de quem está vivendo, né, como refugiado, enfim, passando por essas dificuldades. Mas existe casos de sucesso? Com certeza, e sempre. Isso é muito, com certeza, engrandecedor quando a gente atua nessa parte, você vê alguém, né, conseguindo passar por cima, se superar. E com certeza, eu posso te dar alguns exemplos, assim. Eu me lembro de uma refugiada síria, cega, que estava no Líbano, e o sonho dela era poder escrever um livro. E graças a um projeto que a gente tinha, em cooperação também com a USAID, foi possível conseguir fazer um projeto para todos esses adolescentes que eram cegos e eles aprenderem a ler e escrever também, né, em braille, conseguir essas máquinas que a gente consegue, que eles conseguiriam escrever. E ela conseguiu, realizou um sonho e isso foi assim engrandecedor. E ela fala que conseguiu, ela sentiu que até os pais dela e toda a família começaram a vê-la e a tratá-la de outra forma, Valorizá-la, né? Valorizar, não só, né, como vítima ou como... Isso depende também de muito do contexto. Um lugar que eu atuo desde 2013, né, comecei como, desde sempre, sou voluntária lá, na verdade, no Nepal, então há mais de 10 anos. Ali eu sempre vejo muitas histórias de sucesso. Felizmente não é um país que tem um conflito armado, mas é um país onde tem uma diáspora muito grande de tibetanos também, que sofreram ali nas mãos do governo chinês há mais de décadas, né? E tiveram que se deslocar, então são gerações e gerações, e muitos que vivem assim em condições, em vilarejos extremamente remotos, e que a gente consegue de alguma forma levar a educação para lá, porque praticamente não tinha esse acesso antes. Então, escutar de crianças que quer ter um livro, que quer poder escrever, ir para a escola e poder proporcionar isso, com certeza também eu vejo como um caso de sucesso. Ou então dentro de escolas, assim, ouvir das crianças, dos adolescentes, dos jovens que antes estavam tão ou desanimados por alguma situação. Muitos também, no Nepal é um país que é muito afetado por mudanças climáticas, né? Então tem muita enchente, tem terremoto, né? Só em 2015 teve um terremoto que, enfim, destruiu vilarejos, cidades praticamente inteiras, né? Então as pessoas tiveram que ser mais resilientes, reconstruir tudo. E então eu vejo isso quando a gente vê um adolescente que antes não tinha um tipo de esperança e estava desmotivado a conseguir alguma bolsa, conseguir ajuda também para ir para uma universidade, ou então trabalhar com aquilo que gosta, ou ajudar a família de alguma forma. Eu sempre vejo como um caso de sucesso, quando a gente também consegue empoderar e resgatar essa dignidade da pessoa através da reinserção econômica. Isso é algo muito importante, é um trabalho que a Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, faz de forma incrível, né, que é exatamente isso, de soluções duradouras para conseguir, por meio do trabalho,
por meio de uma reinserção econômica, que essas pessoas refazem as vidas delas, né? Então, poder atuar com isso, eu vejo como algo muito importante quando a gente presencia esse tipo de conquista, sabe? Das pessoas. Com certeza. Você esteve na Ucrânia nesse período de guerra. Qual foi o cenário que você presenciou? Onde eu fiquei era exatamente nessa parte da fronteira, né, com a Polônia. Então era na parte leste da Polônia e na parte oeste da Ucrânia, que é onde não foi tão afetado. Porém, eu fiquei praticamente o tempo inteiro dentro de abrigos, né, que estavam seguros. Então, eu não cheguei a ver uma destruição, digamos assim, até porque eu estava nesse ambiente seguro, mas as histórias das pessoas, com certeza, são, assim, para mim foram devastadoras. Ouvir e ver o tanto de idosas. Idosos também, mas principalmente idosas, mulheres, sabe? É um fluxo mais incomum, sabe? De você ver as pessoas se deslocando sendo, né, já de idade. Então, tem questão de comorbidade, né? E sim, a própria idade mesmo já te sim, impede de avançar. Exato. E a gente pôde entender um pouco melhor essa realidade, né? De muitas dessas pessoas, porque o que eu mais ouvi ali de pessoas idosas foi: meu sonho é morrer ali onde eu nasci. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, tem a história da Halina, que me marcou muito. É uma senhora de quase 90 anos, que estava com a neta e a bisneta nesse abrigo, e ela era enfermeira. Aí ela falou: eu tô vendo o meu povo morrer e eu não posso fazer nada, porque eu já tenho idade, eu tive que sair porque minha cidade foi devastada, eu não tenho mais energia. E tudo ela notava, assim. Enfim. E ela falou: o meu único sonho eu sei que eu não vou realizar. Eu tenho consciência disso, que eu nunca vou voltar para Kramatorsk, que é um dos lugares, né, na região de Donetsk, que foi mais atingido também. Então, isso foi muito forte, assim, para mim, para todo o meu grupo também, que estava, porque a gente não estava acostumado com esse tipo de realidade de pessoas idosas se deslocando e, enfim, perdendo, né, esse lugar. Outra questão também, muitos animais de estimação, foi um fluxo, assim, as pessoas fugindo mesmo, deixando tudo e levando seus animaizinhos, é cultural da Ucrânia também. Não deixaram para trás. Não deixaram, só que muitos abrigos não aceitam. Então também isso era um grande problema ali, sabe? Mas a gente conseguiu ver uma solidariedade, eu vou dizer que até seletiva também. A gente sabe o que acontece, né, em muitos países europeus em relação à questão migratória, mas com a Ucrânia, felizmente, foi muito acolhedor, ainda é muito acolhedor, né? Poderia ser com todos, claro, mas se ajudando, muitas empresas se mobilizando. Ali eu digo que tem muita influência também do setor privado na resposta humanitária, juntamente, claro, com as organizações humanitárias, principalmente a Acnur, a OIM, atuando ali. E no começo também, uma das coisas que me impressionou muito, apesar de ter toda essa solidariedade, toda essa mobilização, o quanto muitas pessoas se aproveitaram disso para tráfico de pessoas, né? Então, isso foi algo que depois muitas agências tiveram que conseguir mitigar esses riscos também, porque chegavam literalmente ônibus dizendo: não, eu vou te levar para a Itália, eu vou te levar para a Alemanha. As pessoas chegando desesperadas acreditavam, e essas pessoas, principalmente mulheres jovens, eram traficadas, muitas desacompanhadas, porque por causa, né, do que foi implementado na Ucrânia, os homens tiveram que ficar para combater, para estar nas hostilidades, né, na parte de defesa. Então, foi uma realidade muito... Foi um fluxo, né, de pessoas de deslocamento muito rápido, em tão pouco tempo, né, que gerou mais de 6 milhões de refugiados em meses. Então foi algo realmente sem precedentes mesmo, porque dentro não dava para ficar. E Gaza? Você já esteve em Gaza? Você esteve durante o conflito? Já esteve antes? Não, eu nunca estive. Eu acho que é uma região extremamente hoje complexa.
E tanto Gaza e, enfim, regiões da Palestina em geral também, West Bank, entre outras, e Afeganistão, são países onde o custo de um agente humanitário é extremamente caro, porque o risco, né, de ser atingido, o risco de morte mesmo, é muito maior do que em qualquer outro lugar. Então, né, se evita mais a contratação de alguns tipos de expatriados, ou então, quando essa contratação é feita, muitas vezes é alguém que tem 50 anos, 40 anos de carreira já, e muitas vezes a preferência seriam por pessoas locais também. Mas é algo muito complexo. Se falar hoje de Gaza, a gente está falando aí de algo que envolve deslocamento, que envolve crianças, mulheres, mas que também tem o fator terrorismo envolvido, né, diferente de talvez outros conflitos que a gente mencionou aqui, e envolve muito conflito de interesse de ambas partes e de grandes potências. Sim. Né? Então, muitos conflitos que existem, mudando agora para o contexto da Síria, eu vejo que alguns países hoje são campos de batalha de grandes potências. Né? Vamos pegar o exemplo da Síria. Né, eu estava falando do Bashar el-Assad. Quem financia o tipo de governo hoje sírio é a Rússia, que também tem o apoio do Irã. E quem financia, né, muitos dos grupos, o que a gente chama de rebelde, ou a oposição, digamos assim, tem os Estados Unidos também. Então isso vira literalmente um campo de batalha dessas grandes potências que se enfrentam, né, de alguma forma. E aí é o que a gente volta naquela questão. E quem sofre é o povo, né? Exatamente. Eu tenho um amigo refugiado sírio e ele acabou conseguindo trazer o irmão para o Brasil, a mãe e o pai. E um dia eu perguntei para ele, seus pais estão felizes aqui? E ele me respondeu, sim, aqui tem água, aqui tem gás, porque lá você tem que enfrentar fila para pegar água, fila para ter um botijão de gás, enfim. Então, a comida não é o suficiente, nada é o suficiente, né? E você vive numa zona de guerra. É o que ele falou, a gente normaliza os barulhos dos mísseis. Sim. Às vezes a casa treme, já tá normal, tá normalizado, né? E ele teve a sorte de conseguir sair daquele contexto. Mas e quantos ainda permanecem, né? Com certeza. Quantos permanecem, muitos porque ou não conseguem, ou tem aquela questão de pertencimento. Muitas vezes a gente, agora mesmo no Rio Grande do Sul, eu escutei pessoas falarem, gente, mas por que não saem das casas? Sabe que vai invadir, mas muitas vezes com o lar as pessoas têm um sentimento de pertencimento. Então não é que a pessoa está preocupada com a questão material, mas é o que para ela é pertencer. Às vezes a pessoa levou 40, 50 anos para ter sua casa própria nesses lugares, né? E o que faz ela pertencer é aquele lugar, né? Aquele lar onde ela se sente segura. Mesmo se a água está entrando, mesmo se tem bomba caindo perto, muitas vezes tem essa questão também, esse sentimento, né? E infelizmente, em muitos lugares, as pessoas têm que se acostumar a viver com a escassez. Isso é muito triste, né? Ou então com a privação de direitos. O que eu ouço aqui de muitas afegãs que eu trabalho são coisas que assim, olha, eu posso ir sozinha na padaria comprar um pão. Eu fico muito feliz por isso. Elas me falam isso. Lá eu não podia, eu tinha que estar com um homem perto de mim. Algumas até antes mesmo do Talibã. Em algumas, assim, o Talibã sempre esteve presente, mas mesmo antes da retomada, né? Sempre houve algum tipo de privação mesmo de direito. Mas se você pergunta para muitas pessoas, eles sonham ainda em retornar para lá. Porque é ali que eles sentem que eles pertencem. Só que, claro, que querem retornar numa forma onde eles realmente teriam mais direitos, conseguiriam estar bem e não ameaçados de morte, como é o caso de muitos, né? O caso do Afeganistão, eu acredito que, né, é muito perigoso ali pessoas que eram
do setor público anteriormente, principalmente mulheres, né? Então, a gente está falando principalmente de juízas, diplomatas, até mesmo agentes humanitários e jornalistas, né? Aqui em Brasília mesmo, tem muitos jornalistas afegãos que chegaram. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Me conta um pouco da atuação do Instituto Xi. Então, o Instituto Xi ele nasceu devido exatamente à vinda dessas 7 juízas afegãs, que foi graças à Associação dos Magistrados Brasileiros, né, a AMB, que estava em contato com a Associação Internacional de Mulheres Juízas, e aí teve esse chamado, né, de apoio, de pedido, e eles decidiram acolher. E então um dos escritórios, o MJ Alves e Burli, advogados, muito próxima da AMB, decidiu ajudar também a pedido da AMB, que estava buscando essa vinda delas, né? Elas chegaram, foram acolhidas, tiveram todo o apoio também do Itamaraty, mas precisavam, digamos assim, aquilo que a gente falou, uma reinserção econômica, valorizá-las como juízas, claro, não é atuar exatamente como juízas, mas atuar de alguma forma por meio do direito, onde valorizava, claro, a profissão delas de alguma forma. Então, em parceria com o escritório, e na época, inclusive, eu estava morando em Genebra, e aí eu fui chamada para tentar criar uma estratégia para ajudá-las. Então, foi assim que surgiu o Xi, né, graças ao apoio do Marcos Joaquim, do escritório, todos os sócios, os parceiros, e também foi muito importante a parceria que a gente fez desde o começo com a Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, e entre outros parceiros que a gente foi buscando ao longo ali, para atuar justamente no advocacy, então, para fomentar a importância da inclusão de refugiados e também da reinserção independente econômica. De onde vem. Independente Começou de onde vem. Com as afegãs. Exato. Mas hoje abrange, né, todos. E dessa valorização, porque o que acontece? Também, isso eu falo até por mim. Se para mim, que sou privilegiada de ter feito, enfim, fiz todo o meu percurso acadêmico fora e tudo por opção, até hoje eu não revalidei meus diplomas aqui ainda, porque é muito complexo o processo. Né? Além de muito caro, é muito complexo que, preciso completar com tais matérias. Gente, eu não tenho tempo. Eu também confesso que eu não validei o meu de mestrado na Espanha. A gente não tem tempo para ir para a faculdade, fazer coisa. Enfim, é claro que eu amo estudar, eu ia fazer o meu doutorado, isso, né? Mas... A burocracia. Exato. Confesso para você que sempre está mudando também, eu não sei nem aonde ir, nem quem, né, quem que eu procuro, enfim. O que vale para mim é o que eu aprendi. Sim, eu também acho. Eu quero tirar proveito nesse sentido, do que eu aprendi, do que eu posso oferecer. Com certeza. Então também é importante, novamente, a gente entra na parte do setor privado, que aí é quem talvez mais abre essas exceções, para não exigir que a pessoa valide esse diploma. Sem contar que muitos, a gente, novamente, né, tem esse privilégio de ter feito isso por opção. E quem chegou aqui e... Né, não por opção, mas porque teve que fugir, o Brasil foi um país que acolheu. Tem gente que não tem, assim, é o caso de muitos sírios, inclusive, porque alguns têm medo de pedir, se é a Universidade Federal, de pedir o diploma, porque o governo pode estar controlando de alguma forma. Como que ele vai pedir? Como que ele vai pedir a grade, as notas que ele teve, e saber para quê? Pode ser questionado, podem ir atrás da família. Tem gente que é ameaçado por isso. Então, assim, eu acho que... Um mecanismo de controle, né? Exatamente. Isso poderia ser, inclusive, muito mais flexibilizado pelo setor público, pelas universidades federais no próprio Brasil. Gente, a gente está falando de pessoas extremamente com uma carreira brilhante, que fugiram dos seus países porque tiveram que fugir e que às vezes não pode dar aula numa universidade porque ainda não conseguiu revalidar. Esse sírio que eu comentei aqui na entrevista, ele mesmo, para revalidar o diploma, ele está estudando tudo de novo aqui no Brasil. Exato. E isso, assim, é algo muito injusto. A gente busca atuar com isso também no Xi, de fomentar essa importância dessa flexibilização também, e de buscar
outros caminhos, seja por meio de uma consultoria, seja por meio, enfim, de outras formas de atuação. A gente também participou da criação da SECAMI, que hoje é chamada de Câmara de Conciliação e Arbitragem Intercultural e Mediação Intercultural, exatamente para a gente conseguir fazer que possam ter mediadores de diversos países, porque para ser mediador você não precisa apresentar aquele seu diploma, você basta ter certos tipos de competência, certos tipos de orientação e também habilidade, né, para isso de negociação, né, e tudo mais. E muitas vezes tem pessoas que preferem negociar ou que algo que ele está buscando seja negociado de acordo com a lei ou do país delas, né. Então isso também é um projeto que a gente tem atuado bastante também. Outro é mais produção de artigo, participação, né, de palestras também. E essa parte do advocacy, que é muito importante. Roberta, você é sócia do VVolunteer. Como é que funciona essa plataforma? Então, a VVolunteer, que a gente chama muitas vezes também de VV, é uma plataforma de impacto social que eu admiro muito, tanto que eu quis entrar, né, como investidora e poder atuar, porque justamente faz essa ponte entre as pessoas, né, o cidadão, para torná-los mais conscientes, entender o que é o voluntariado consciente, claro, o que é ser um agente humanitário também, atuar com essas causas, e também cada vez mais envolver o setor privado e mais empresas e mostrar como ajudar. Muitas pessoas, né, querem ajudar e muitas vezes não sabem como. Seja por insegurança, seja por não conhecer mesmo, ou desconfiar, ou saber para onde que vai a minha ajuda, né? Então, e também essa formação que a gente faz, aplicando, claro, todos os padrões mínimos humanitários. Nós temos também um grupo, né, de médicos, de psicólogos, que a gente faz toda a parte de primeiros socorros psicológicos, de ensinar essas pessoas para poder atuar com certas situações. A VV a gente atua, né, em mais de 20 países hoje, e o voluntariado que a gente proporciona, que é um voluntariado consciente, abrange diversos tipos de profissionais, então jornalistas, médicos, advogados, enfim, todas as áreas, ou mesmo universitários, mas acaba que uma grande parte do público também já tem uma carreira e pretende de alguma forma ajudar de acordo com o seu tempo. Então, as missões que nós fazemos, ela é de uma semana, né? Essas missões são de uma semana. E claro que é possível estender, dependendo do tipo de perfil e tudo mais, mas nesses grupos que a gente faz toda essa capacitação e orientação, é uma imersão humanitária mesmo, né? Não é aquele voluntário que chega, eu sou voluntário, então eu fico 2 horas ou como eu quiser. Não é bem assim. Você está como um agente humanitário ali, tem que ter atuando, um compromisso, né? Com certeza. E também seguir todos esses padrões humanitários que a gente sempre ensina e demonstra. E mostrar também o quanto é importante essas parcerias em todas as nossas ações. Nós temos os parceiros locais, porque quem sabe daquela região são os parceiros locais, são as pessoas que estão atuando ali, são aqueles que são os protagonistas, né, naquela resposta humanitária, e sempre em parceria com eles que a gente faz essa atuação de apoio, sempre seguindo também esses padrões mínimos humanitários, que é tão importante. Então, toda essa orientação desses princípios, a gente sempre faz uma formação antes com esses voluntários, e isso é muito importante, até para a gente conseguir entender o impacto que está proporcionando. Depois dessas missões, a gente sempre faz o nosso relatório de impacto, né, porque às vezes atua uma semana, mas não é que aquele impacto foi por uma semana. A gente sempre está ali em contato com os nossos parceiros, né, sempre dando aquele apoio. Então, é importante que a ajuda também seja sustentável, né? A gente não pode falar só daquela coisa de toda ajuda é ajuda. Isso quem fala muito é a Mari Serra, que é uma irmã para mim, que é a CEO da VV, que toda ajuda não é ajuda. A gente tem que saber como ajudar. Um exemplo, às vezes acontece, o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, recentemente também quando esteve em Petrópolis, no Rio.
as pessoas começaram a enviar toneladas de roupa. Teve roupa que teve que ser incinerada. Porque, assim, na própria, ali na fronteira da Ucrânia, a gente via placas, não aceitamos roupas, não aceitamos doações de roupas. Porque às vezes a pessoa fala, eu quero ajudar, então acho que doando isso. Mas é importante entender como, o que são as necessidades ali, sabe? E geralmente quem tá doando não entende isso. Como assim não tô precisando de roupa? Das Exato. roupas que eu mandei, né? Exato. Assim como tem gente que doa qualquer coisa. Sim. Coisas até que nem daria para serem usadas. Tinha muita, a gente reusadas. Exato, a gente viu roupas rasgadas, sujas, roupas íntimas sujas que as pessoas doaram. Então, assim, isso não é humanidade. Eu não consigo ver onde está isso. De alguma forma, pessoal, vou doar para aliviar a culpa ou de alguma coisa, mas não é assim. É entender como também. Sim. Então, o trabalho voluntário em causas humanitárias não é muito difundido no Brasil. Como é que é essa questão nos outros países? Se aprende na escola? Como é? Sim, depende dos países, eu vejo, assim, eu falo por mim, mas tanto na França e na Itália, de onde eu fiz o meu colegial na França, fiz o meu bacharel e minha pós também na Itália. Então, tem uma motivação, sim, tem uma muito grande, sabe, para os estudantes poderem atuar com essa parte de voluntariado. É muito mais forte do que no Brasil. Eu de verdade espero que essa cultura, claro que o brasileiro é muito acolhedor, muitas vezes muito mais do que desses países que eu estou falando, mas a cultura do voluntariado, existe a cultura às vezes da doação, a gente vai doar isso pro asilo, vai doar isso pro orfanato, ou quando tem campanha de inverno, né, que parece uma exceção, mas isso é muito mais normalizado em alguns desses países e eu vejo que tem muito mais um tipo de motivação mesmo para alunos e adolescentes atuarem nisso, seja na comunidade ali local, seja com migrantes ou em orfanatos também. Na minha escola em Minas, na verdade, eu tive isso e todo mês a gente ia pro asilo, né, para poder apoiar. Então, eu acho que tem muitos colégios católicos que até tem sim mais essa cultura, né? Então, da generosidade, exato. Né? Mas também a gente está falando, o Brasil também é um país que, né, em muitas escolas públicas, talvez nem isso vai ser possível, né? Não dá para a gente também generalizar. Muitas pessoas ali têm que voltar para casa para poder ajudar a mãe. Muitos são, né, filhos de monoparentais e tudo mais. Então, fazem parte dos vulneráveis, né? Tem a sua vulnerabilidade. Sim, exato. Então, assim, é difícil a gente falar isso no setor público precisa ser. Embora nas universidades, isso já conversei com pessoas de diversas universidades, falei, por que isso o voluntariado não pode ser crédito, gente? Para mim era como crédito, tava como... Seria interessante, sabe? Né? Então, isso poderia motivar muito mais as pessoas. Com certeza, ou então de algum projeto. Muitas universidades tem um projeto de ciências. Então vamos fazer, ou então na escola mesmo, a gente tinha os projetos, né, de ciência. Teve um que foi bem legal, que era para poder ajudar o próximo. Era alguma coisa que a gente tinha que desenvolver da aula de ciências para poder ajudar. Como... Eu lembro que alguns foram do tipo, como conseguir em um lugar que tem algum tipo de escassez, salvar a água da chuva, né, enfim, diversos outros que muitas vezes os jovens têm muitas ideias, né? Tá ali o tempo inteiro conectado e independente, eu acho que de classe social, muitos estão muito conectados o tempo inteiro. Então hoje tem muitos acessos que em outras épocas talvez não tinha a informação. Então eu acho que seria muito importante fomentar mais isso, sabe? Que as pessoas participassem mais. E são coisas assim básicas do dia a dia, no próprio bairro, sabe? Ou então do tipo, de ajudar moradores de rua. A gente vê, às vezes, alguns que vão cozinhar à noite, distribuir e tudo mais, mas muitas vezes a gente vê ou ligado com alguma instituição, assim, no caso religiosa, né, do que sendo algo, né, geral. Hoje, algumas universidades, por exemplo, a FAP estava fazendo o que é o trote solidário. Na minha época era assim já. Então, estou falando de 2011. E isso é muito legal, de poder ajudar.
tem já alguns projetos, mas eu acredito que ter com mais frequência e motivar de alguma forma para a pessoa entender que ela está ganhando com isso, seria muito mais eficaz. Roberta, adorei nossa conversa. Para a gente finalizar, qual livro você acha que toda mulher precisa ler? Olha, tem um livro que eu gosto muito, que é escrito pela Samantha Power, que chama A Educação de uma Idealista. Eu admiro muito o trabalho da Samantha Power, embora eu achei que agora ela está, né, como chefe da USA, do Biden escolheu ela agora. Eu vejo que a mídia não tem dado tanto protagonismo assim para o trabalho dela, ou pelo que ela tem feito, talvez por tantas coisas acontecendo e tantos conflitos de interesse acontecendo assim, mas eu acredito que da forma como ela retrata, né, essa educação que ela teve, como que isso foi moldando as perspectivas dela. Ela atuou também como jornalista, mas posteriormente como diplomata, tanto que ela foi a embaixadora dos Estados Unidos no Conselho de Segurança. Inclusive tem um vídeo dela que eu admiro, que ela enfrenta algumas potências aí do mundo perguntando se eles não eram capazes de sentirem vergonha pelos ataques que eles estavam fazendo a alguns outros países, né? E esse livro, ele é fantástico. Inclusive é o livro que eu indiquei, a gente tem um clube do livro dentro da VV, pro pessoal agora, e muitos estão lendo, a gente até vai ter um encontro sobre esse livro em agosto. Te desejo sorte nessa sua caminhada. Obrigada. Fico feliz de ver que você é uma pessoa jovem que tem uma vida longa pela frente ainda e uma vida atuante. Muito obrigada. Obrigada pelo convite novamente e conte comigo. Parabéns pelo trabalho. E muito obrigada pelo espaço. Obrigada, Roberta. Obrigada. Esse é o seu podcast Política. Se inscreva no canal. Ainda não se inscreveu? O que você está esperando? Se inscreve, deixa seu like, ative as notificações, compartilhe o conteúdo e comente. Até a próxima. Tchau, tchau.